Você provavelmente acha que a Áustria é só montanhas bonitas, música clássica e cidades organizadas. Mas tem uma coisa estranha sobre esse país. Ele está consistentemente entre os melhores lugares do mundo para viver. E quase ninguém consegue explicar exatamente por quê. Não é só dinheiro, não é só turismo, e definitivamente não é sorte. A verdade é que a Áustria funciona de um jeito diferente. Existem regras invisíveis, decisões antigas e sistemas escondidos que moldam a vida ali todos os dias. E a maioria das pessoas nem percebe. Hoje eu quero te mostrar 14 coisas sobre a Áustria que quase ninguém comenta. E algumas delas são bem mais surpreendentes do que parecem. Mas presta atenção na última, porque ela revela algo curioso sobre como os austríacos pensam o tempo. 1. A água de Viena vem das montanhas sem usar bombas. Vou começar com algo que parece simples: a água da torneira. Mas em Viena acontece uma coisa quase impossível em uma capital moderna. A água não é bombeada, ela simplesmente desce. A cidade construiu no século XIX um sistema gigantesco de aquedutos que traz água direto das montanhas dos Alpes, de fontes naturais a até 160 quilômetros de distância. E tudo funciona apenas com gravidade, sem motores, sem bombas gigantes, só engenharia extremamente precisa. Resultado? A água que sai da torneira em Viena é considerada uma das melhores do mundo. Muita gente prefere ela à água engarrafada. 2. Um dos lugares mais antigos de mineração de sal do planeta. Existe uma pequena cidade na Áustria chamada Hallstatt. Hoje ela parece um vilarejo turístico, quase de conto de fadas. Mas por baixo dela existe algo muito mais antigo. Ali estão minas de sal com mais de 3.000 anos. Isso significa que pessoas já estavam extraindo sal ali antes mesmo do Império Romano existir. Naquela época, o sal era tão valioso que era chamado de ouro branco. Ele financiou cidades inteiras e ajudou a construir parte da riqueza da região. Algumas dessas minas ainda funcionam até hoje. 3. Helicópteros de resgate nas montanhas. Agora pensa nisso por um segundo. Milhares de turistas sobem montanhas nos Alpes todos os anos. E acidentes acontecem. Na Áustria, quando alguém se perde ou se machuca nas montanhas, muitas vezes a ajuda não vem por estrada, ela vem do céu. O país mantém uma rede enorme de helicópteros de resgate alpino espalhados pelas regiões montanhosas. Pilotos e socorristas treinam para pousar em lugares que parecem impossíveis. Neve, penhascos, tempestades. E em muitos casos, o resgate chega em minutos. Esse sistema já salvou milhares de vidas. 4. Pontes gigantes, mas feitas para animais. Agora, imagina dirigir numa rodovia e, de repente, passar por uma floresta em cima da estrada. Na Áustria, isso existe. Eles constroem pontes verdes gigantes sobre rodovias e ferrovias, mas não são para pessoas, são para animais selvagens. Essas pontes são cobertas com terra, árvores e vegetação. Para cervos, raposas, javalis e até linces, parece apenas continuação da floresta. Isso evita colisões com carros e mantém populações de animais conectadas. Algumas dessas estruturas custam milhões de euros, mas o país considera isso infraestrutura essencial. 5. Lugares onde a iluminação noturna é controlada por lei. Aqui vai algo curioso. Em várias regiões da Áustria, especialmente perto dos Alpes, a luz artificial é regulada por lei. Não é permitido simplesmente iluminar tudo a noite inteira. Existem regras sobre intensidade da luz, direção das lâmpadas e horário de funcionamento. Por quê? Porque luz demais interfere em animais, insetos e até no sono humano. Então algumas cidades literalmente desligam parte das luzes à noite. Resultado? Céus extremamente escuros e um dos melhores lugares da Europa para ver estrelas. 6. Túneis gigantes escondidos sobre os Alpes. Se você atravessar a Áustria de trem,
pode entrar em um túnel que dura vários minutos, e provavelmente você nunca perceberia o quão impressionante ele é. Alguns desses túneis passam debaixo de montanhas inteiras e até debaixo de regiões com glaciares. Construir isso exige estudar movimento de rochas, água derretendo de gelo e pressão subterrânea. Projetos como o túnel base do Brenner estão entre os mais complexos da engenharia moderna. Tudo isso para que trens possam cruzar os Alpes o ano inteiro. 7. A energia da Áustria vem principalmente de água. A maioria dos países europeus depende muito de gás ou carvão. A Áustria fez algo diferente. Ela apostou em hidrelétricas muito antes das energias renováveis virarem tendência. Graças aos rios rápidos que descem das montanhas, o país gera mais da metade da eletricidade usando água. Algumas usinas usam um sistema chamado armazenamento por bombeamento. Basicamente, quando sobra energia, a água é bombeada para cima. Quando falta, ela desce novamente, gerando eletricidade. É como uma bateria gigante, feita de água. 8. Vilarejos onde carros são proibidos. Existe um lugar na Áustria onde você não pode entrar com carro. Nem moradores, nem turistas. Os veículos ficam estacionados fora do vilarejo. Dentro da cidade, as pessoas andam a pé, de bicicleta ou pequenos veículos elétricos. O resultado é algo raro hoje em dia. Silêncio. Sem trânsito, sem buzinas, sem poluição. Muita gente diz que morar ali parece voltar no tempo. 9. Cavernas com gelo mais antigo que civilizações. Nos Alpes austríacos, existem cavernas onde o gelo nunca derreteu completamente. Algumas camadas de gelo têm milhares de anos, muito mais antigas que várias civilizações conhecidas. Essas camadas funcionam como arquivos climáticos naturais. Dentro delas estão partículas de poeira, pólen e ar antigo. Cientistas usam isso para entender como era o clima da Terra no passado. Mas existe um problema. Algumas dessas cavernas estão começando a derreter. 10. Um país praticamente sem outdoors em rodovias. Dirigir na Áustria tem uma sensação estranha, principalmente se você vem de outros países, porque algo está faltando. Não existem aquelas fileiras gigantes de outdoors publicitários nas rodovias. A maioria foi proibida. A ideia é simples: menos distração para motoristas e paisagens naturais preservadas. Então, quando você dirige pelos Alpes, você vê montanhas, florestas, vales, não propaganda. 11. Florestas privadas, mas abertas ao público. Aqui está algo que surpreende muita gente. Na Áustria, mesmo que uma floresta seja propriedade privada, as pessoas geralmente podem caminhar nela. Sim, legalmente. A lei permite que qualquer pessoa faça trilhas ou passeios em florestas, com poucas exceções. Isso criou uma cultura muito forte de contato com a natureza. Trilhas, caminhadas, exploração. Para os austríacos, a floresta não é só um recurso econômico, ela também é patrimônio coletivo. 12. Cemitérios que funcionam como parques. Em cidades como Viena, alguns cemitérios são tão grandes que parecem parques, e as pessoas realmente usam eles assim. Caminham, leem, observam pássaros. Esses lugares são protegidos como áreas verdes urbanas, com árvores antigas, biodiversidade e silêncio. É uma forma curiosa de unir memória histórica com qualidade de vida. 13. Fontes públicas com água potável. Em muitas cidades da Áustria, você encontra fontes nas ruas, mas elas não estão ali só para decoração. Elas estão conectadas diretamente ao sistema de água das montanhas. Isso significa que você pode simplesmente chegar, encher sua garrafa e beber, de graça. Essa tradição vem de séculos atrás, quando o acesso à água limpa era considerado um direito público. 14. Relógios adiantados de propósito. E agora algo que parece pequeno, mas diz muito sobre a cultura local.
Em algumas cidades da Áustria, relógios públicos são intencionalmente alguns minutos adiantados. Não é erro, é tradição. Séculos atrás, isso ajudava as pessoas a não se atrasarem para trabalho, missas e mercados. Com o tempo, virou parte da identidade de algumas comunidades. Todo mundo sabe que está adiantado. Mesmo assim, ninguém muda. A Áustria mostra algo interessante. Progresso nem sempre é inventar coisas novas. Às vezes, significa aperfeiçoar sistemas antigos e protegê-los por gerações. Infraestrutura silenciosa, tradições que continuam funcionando e decisões feitas pensando em décadas, não em anos. Talvez seja por isso que o país continua aparecendo nas listas de qualidade de vida, mesmo sem fazer muito barulho sobre isso.